Salve, comunidade acadêmica, famílias, engenheiros, comunidade em geral, é o EngieCast Uniarp mais uma vez. E já vamos começar assim, você já imaginou quanta engenharia tem? A tecnologia que tem envolvida na água que chega até a sua casa, né? E para devolver essa água limpa para o meio ambiente. Tem muita engenharia, muitos processos, tem muito trabalho, muito estudo. E para a gente conversar sobre esse assunto hoje nesse EngieCast, nós temos aqui comigo o Gilvan de Oliveira, que ele é coordenador de projeto e controle de obras. Gilvan, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao EngieCast. Obrigado, Fauro. Obrigado a todos aí. Estamos aí para responder o que precisar. Show de bola. Também o nosso amigo já também conhece aí o nosso EngieCast, já participou, né? Já fomos lá na estação de tratamento, nos recebeu muito bem lá. Guilherme Pimentel, gerente de operações. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido. Tá aqui para nós trazer esse mundo do marco legal, né? Do saneamento, o que tem a ver isso com a engenharia, todos os trabalhos. Obrigado. Olá a todos que estão nos assistindo, né? E André, muito obrigado novamente pela oportunidade de falar um pouco sobre saneamento e fazer esse link entre profissão e saneamento que é tão importante, né? Então vamos começar situando o nosso público. A BRK, né, a empresa em si, a responsabilidade dela com tudo isso e o que é esse marco do saneamento. Bom, falar um pouco sobre a BRK. A BRK é uma empresa do grupo Brookfield. O grupo Brookfield existe no Brasil desde 1899, eles iniciaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali com a empresa Light, e a BRK é o braço de saneamento do grupo Brookfield. Era a antiga Odebrecht Ambiental, foi 100% vendida na época da Lava Jato, e hoje a Brookfield comprou 100% das ações da BRK Ambiental e se tornou BRK Ambiental, né? A BRK ela atua aí em mais de 20 contratos no país todo, em Santa Catarina especificamente, em Caçador e em Blumenau, e na região sul, mais em Uruguaiana. Vários contratos no Nordeste, Norte do país, contratos estaduais, PPPs, parcerias públicos-privadas, né? Concessões plenas, como é o caso de Caçador, que é água e esgoto, ou concessões parciais, como é Blumenau, que é só esgoto. Então, a depender do que o poder público ou da iniciativa pública precisar, através de uma licitação, logicamente, a BRK ela participa e tenta atuar nesse ramo. E aí, falando desse marco do saneamento, o que é isso? É um marco mesmo, né? Isso, exatamente. O marco do saneamento, ele obriga a todos os municípios, basicamente, né? Porque o saneamento ele é municipal, ele não é estadual nem federal. Então, quem é o dono do saneamento é sempre o município. Então, ele obriga que todos os prefeitos entreguem até 2033 90% de esgoto coletado e tratado e 99% de água distribuída para toda a população, água potável, né? Esse é o marco, basicamente, do saneamento. Ou seja, até 2033 precisa ter esses dois marcos atingidos, água e esgoto. 2033. Isso. E como que tá isso aí dentro aqui do cronograma da BRK e aonde está a engenharia aí? Em todos esses processos tem bastante, né? Tem muita engenharia. Eu gostaria de dar um passo para trás um pouco, André, falar sobre Santa Catarina, né? Santa Catarina é um estado que tem pouco saneamento. Santa Catarina é um estado que é o 6º maior PIB do país, que mais gera riqueza, e a gente está ali entre o 20º e 22º estado em relação ao saneamento. Isso é uma política pública e a gente nunca investiu em saneamento em Santa Catarina. Então, um marco está aí, a data do marco está aí, e aí a gente vê como uma oportunidade profissional muito grande, né, para todas as empresas e para todos os profissionais que querem trabalhar nisso. O marco do saneamento obriga várias metas, e a BRK Caçador tem as metas para serem atendidas, né? Daí fora marco, isso já é meta contratual com o município de Caçador. A primeira meta é a gente atingir 40% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2027. Como que a gente está trabalhando nisso? Desde 2020, a gente já está fazendo projetos e contratando projetistas para poder fazer o projeto do saneamento. Então, todo o sistema de esgotamento sanitário, projeto de rede, projeto de sistemas elevatórios, definição de bombas. Cada sistema elevatório tem 2, 3 bombas, tem inversor de frequência, tem milhares de coisas, parte elétrica, parte mecânica. Então, cada disciplina dessa, a gente contrata uma empresa com vários engenheiros que podem fazer esses projetos.
E agora culminou na contratação da obra, né? Então, recentemente a gente iniciou a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário de rede, que também é uma empresa que não é uma empresa de Goiás, uma empresa que tem know-how na execução dessa obra, uma obra de grande porte, com muitos equipamentos, que também tem um mercado muito grande de engenharia por trás, vários engenheiros coordenando toda a parte de engenharia dessa obra, né? E nós conversávamos aqui que no contexto dessa obra, porque aonde vocês vão passar já tem calçada, já tem meio-fio, já tem pavimento, já tem os espaços, tem lugares, né, que tem pouco espaço, então tem tudo um desenvolvimento de equipamentos próprios, específicos para trabalhar em cada situação, não é isso? Isso. A rede de esgoto, eu sempre falo que infelizmente a rede de esgoto é uma das últimas infraestruturas urbanas que estão sendo implantadas. Então lá já tem drenagem, tem água, tem telefonia, tem fibra ótica, tudo embaixo da terra. Alguns lugares tem gás. Então a gente loca a rede de esgoto em projeto no lado geralmente que tem mais ligações de casas, né? Que fica mais fácil e mais prático de executar essa rede e as ligações ficam menores. Quando a gente vai implantar essa rede, a gente vai cavar e acha o tubo de água, aí acha o tubo de gás, e acha o tubo de drenagem, e aí tem que ir remanejando essa linha de escavação, né? É assim que acontece. O Gilvan quer falar um pouco sobre a parte dos equipamentos da obra? O Gilvan, quanto coordenador de obra, aí, como é que tá essa questão e os equipamentos aí que nós conversávamos, que são bem específicos aí para, né, cada situação ali que enfrenta ali no dia a dia? É um desafio, André, porque a gente nunca teve isso na nossa cidade, né? Então, está sendo bastante conhecimento, a gente está tendo muito conhecimento sobre isso, e agora, falando sobre os equipamentos da obra, geralmente a vala ela tem que ser, ou pelo contrato que a gente fez, os estudos que a gente fez, é 60 centímetros, para poder entrar uma pessoa dentro. Mas essa técnica que veio para Caçador através dessa empresa, a vala ela diminui para 25 ou 30 e não tem como uma pessoa entrar dentro da vala. E isso gera com que a gente precise de equipamentos próprios apropriados para isso. Então a empresa contratou uma outra empresa para que elas fizessem esses equipamentos próprios para isso, para poder facilitar no dia a dia do pessoal, para poder assentar tubo, para não precisar entrar na vala, né? Desde ter uma enxada lá que tem 2 metros de altura, feita só para isso. Para bater tubo, em vez de estar batendo com a máquina ou o pessoal entrar lá dentro e tentar forçar, tem um equipamento próprio que une os 2 tubos e você consegue fazer um tipo de escamoteio lá, catraca que a gente diz, para unir os 2 tubos. Então é bem interessante, né? O que a engenharia consegue fazer para auxiliar as pessoas no dia a dia da obra. Você veja que você pode passar, às vezes, ver um rapaz abrindo uma valeta, vamos ser em modo convencional, né? Tá, vai ter um estudo ali quando fizeram a picareta e tal, né? E depois a evolução num processo desse você não se dá conta. Né? E você vai estar... E o benefício que vai ter, né, em termos de ambientais, mas ali na construção e execução dessa obra, quanta coisa foi pensada, né? Desenvolvida, né? Sendo equipamentos, como você está falando aí. E o principal ponto positivo para nós é a segurança, né? As pessoas não precisam entrar na vala, não se machucar, porque tem o risco, você entrou na vala, tem o risco de desmoronamento, por mais que tenha os suporte para a terra não... Para contenção? Para contenção, né? Outro nome que a gente fala. Escoramento. Esses equipamentos facilitam bastante, né? E a gente fica mais tranquilo quanto à segurança, né? A empresa foca muito na segurança, então a gente está muito contente com que a empresa veio com essa tática de execução, né? Que é a vala menor, enfim, vai menos tempo, a gente consegue entregar uma rua bem mais rápido, com mais segurança, com menos reposição, e futuramente até o recalque, se der no asfalto, é bem menor, né? A tendência é que o asfalto fique como ele foi executado e não tenha um recalque, não tenha, enfim. Enfim, melhora tudo. Exatamente, não dá valeta, né? Questão o que mudou no setor, né? Após esse marco? Bom, ainda está mudando, né? E esses dias eu li uma reportagem que do país todo,
apenas 6 estados não deram ainda um direcionamento para o saneamento, e Santa Catarina é um deles. Então hoje, em Santa Catarina, a gente, caçador, sabe o direcionamento que tem, a gente está aqui para falar sobre isso, né? Mas como estado a gente não tem. Então, dos estados da federação, apenas 6 não deram um direcionamento para atender o marco do saneamento. E direcionamento tu vai fazer o PPP? Ah, não, eu vou cumprir, mas vai cumprir como? Precisa de bilhões para fazer esse investimento, já pediu financiamento, já fez projeto, o que tu vai fazer lá em Papanduva, o que tu vai fazer lá não sei aonde, cadê o projeto disso? Porque quando a gente fala em 2033, a gente acha que está muito longe. Mas a rede de esgoto, a gente consegue andar com ela 40, 50 metros por dia. O caçador tem 220 quilômetros de rede a serem feitas. Se a gente dividir isso, é um absurdo de equipes que tem que ser feita. Então tu pega o estado, tu pega algumas outras cidades, e quando eu vejo as pessoas falando, 2033 está lá longe, se não começar a trabalhar hoje nisso, em projeto, em engenharia, não executa, não consegue cumprir, né? E infelizmente, nós, como estado, estamos bem ainda longe de uma solução para isso, mas como município, a gente está trabalhando diariamente para cumprir todas as metas do novo marco, né? E quais são os principais desafios técnicos aí para cumprir tudo isso, Gilvan, Guilherme? O desafio técnico é a obra, depois complementa aí, Gilvan, mas o desafio técnico é conseguir fazer a obra, né? Primeiro desafio técnico é mão de obra. Mão de obra. Não existe mão de obra. Mas que tipo de mão de obra você fala assim, mais especializada, mais na parte de engenharia, mais na parte de meter a mão na massa mesmo? Também desde a parte da engenharia, do pessoal que faz o escritório, do pessoal que trabalha com ordem de serviço, do pessoal que faz relatório, aquele engenheiro recém-formado. A gente não acha pessoas em mercado que trabalham com essa área, é muito difícil, tem que formar, né? Estamos formando gente para isso. E também a mão de obra base, os encanadores, as pessoas que batem um tubo, as pessoas que fazem escoramento, os pedreiros, muito difícil. Então tá a BRK contratando e tá a empresa que a gente contratando, tá a gente brigando aí para ver quem contrata as pessoas. Paulo Madeireiro, super também, né? Contrata muito esse tipo de mão de obra, então assim, é muito disputada essa mão de obra, é um desafio muito grande. Mão de obra é um desafio grande aqui pra gente aqui. E o outro desafio é o técnico, é o desafio de executar a obra em si, né? Da chuva, do acidente, da população, das máquinas. Então assim, a gente, como o Gilvan falou, a gente tem um foco muito grande em segurança. E as nossas obras, quem vai na obra, e até fica até um convite para irem lá gravar na obra lá e ver entender a questão da sinalização, a questão do isolamento da área, a questão do aviso sonoro da rede da máquina, a questão de ter um observador na frente de serviço para sempre um caminhão se mexer ou a máquina se mexer. E mesmo assim, como a gente trabalha a nível nacional, a gente tem acidentes em relação a isso. Então é uma preocupação muito grande, né? Da máquina que bate numa pessoa que estava ali olhando, que não deveria estar ali dentro da área isolada. Então é um desafio. Nosso desafio é fazer essa obra sem ter incidente nenhum. Atrasou a obra, ok, atrasou a obra, mas nosso desafio é realmente trabalhar com segurança, que todo mundo saia vivo e que todo funcionário consiga chegar no fim do dia e ir para casa, né? Esse é um desafio muito grande nosso, ter produtividade com segurança. Até porque vocês estão trabalhando ali, a cidade, a vida, tá tudo normal, né? Toda no entorno. Então não tem, o negócio tem que, como você falou, né? Tem que fazer usar de vários artifícios aí dentro da parte de segurança. Está sendo muito complicado isso aí, Giovanna? Às vezes a maioria do pessoal eles entendem e respeitam, mas tem aquela pessoa às vezes desentendida, até talvez ignorante, e por exemplo lá na obra, semana passada teve um caso que a pessoa queria entrar dentro da obra para atravessar a rua, e não avisa, só pula o cerquite, e a gente, calma lá, para ali, tem máquina aqui, transitando, carregando a cação, a gente tem que dar a gente orienta ela e acompanha ela para outro lugar acessível, ela passa. Esse é um desafio. Diariamente tem isso, né? O pessoal já quer ir pro mais fácil. Exatamente. Daí pode cair, pode dar algum problema, e o nosso desafio, a primícia da BRK é a segurança, né? Então a gente cuida muito disso, né? Tanto que depois que a gente finaliza a obra, é varrido, é compactado bem o que a gente cobre da vala, mas dá uma chuva, por exemplo, tem a chuva. A gente já pede para quem está de sobreaviso passar a noite para ver se não deu recalque naquela área ali, porque pode dar um incidente, isso para nós é muito ruim, né? Então a gente cuida muito disso. E como que tá os trabalhos em questão da evolução dos trabalhos? Tá indo bem, até a empresa iniciou querendo fazer 56 metros por dia.
Então, no começo, fez 8, fez 20, 30, e agora a gente tá na terceira rua já estão fazendo 60 metros no dia. Isso está sendo muito bom, que tá bem ágil. Já estão 4 ágil, metros Além do objetivo. Sim, exatamente. E agora eles querem vir para uma outra frente, então a gente vai ter 2 frentes de serviço nas próximas semanas. Então a tendência é o negócio andar, né? E quem que dá suporte para vocês? Tipo, na parte técnica, quanto engenharia, quanto, enfim, todo esse conjunto. Como é que funciona esse diálogo, a conversa, essa integração aí? Interessante isso, como a gente funciona, né? A BRK é uma empresa nacional e a gente tem um polo que fica em Blumenau, com uma engenharia corporativa, que a gente chama, mas com engenheiros que ficam em Blumenau, são 2 engenheiros, que cuidam da parte de projeto. A gente faz pouco projeto, a gente gerencia projetos. Então a gente gerencia contratação de empresas para fazer projeto. Então esses 2 engenheiros ficam ali em Blumenau, eles vêm muito para cá também, eles moram em Blumenau, mas vêm para cá. E um deles se reporta a São Paulo, então nossa sede fica em São Paulo, e lá em São Paulo a gente tem um hall de engenharia, de realmente diretoria de engenharia, que dá todo o direcionamento de contratação de projeto de rede, projeto de elevatória, compra de equipamento. Então hoje toda compra de tubulação, por exemplo, da Tigre, a Tigre ou a Manco, qualquer uma, tubulação de rede de esgoto, PVC, é feito corporativamente. Por quê? Porque a BRK tem 22 contratos no Brasil e a gente compra não só para caçador, um dos menores que compra, né? Então é uma compra que a gente consegue baixar bastante valor, assim como bombas e equipamentos. Então, o nosso corporativo que fica em São Paulo faz todas essas compras grandes, a gente faz a solicitação, e assim como da engenharia também. A engenharia da estação de tratamento de esgoto. Então também a gente define qual que é a rota tecnológica através de um estudo de autodepuração do rio. Então tem todas as leis ambientais para seguirem, além das leis a gente faz um estudo de autodepuração, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Faz um estudo de autodepuração. O estudo de autodepuração te remete à eficiência que a tua estação tem que ter, ou seja, quanto que aquele rio suporta de carga orgânica e de nutrientes. Eu ia perguntar o que é, você já respondeu. Esse é o estudo de autodepuração, ou seja, quanto que o rio consegue tratar de efluente, já tratado, né? Sem impactar ele, a qualidade dele. Então o rio aqui é um rio classe 2, que a gente chama, tem até 4 classes. Ele é um classe 2, e o estudo de autodepuração nos deu vários parâmetros de saída e de lançamento. Então a gente vai para o mercado, analisa, estuda, faz VPL, que é o valor presente líquido, CAPEX, OPEX, estuda quanto essa tecnologia aqui custa 50 milhões, essa aqui custa 40, mas o custo de operação é 10, essa aqui é 5, a operação é de 30 anos, faz um VPL, mas tem dinheiro agora, não tem dinheiro agora, como é que faz? Faz todo o estudo e a gente analisa tecnicamente qual que é a melhor opção de tratamento. Hoje, a gente está estudando e já executando projeto para um sistema de tratamento chamado Nereda, que é um sistema holandês, que é muito interessante, que ele remove nutrientes, isso é mais uma parte química, né? Ele remove fósforo e nitrogênio sem adição de produto químico nenhum, é bem interessante. Esse é o que vai ser implantado aqui em Caçador. Esse é o que vai ser implantado aqui, e as conversas e os desenvolvimentos de projetos são muito interessantes, porque a gente contratou uma empresa chamada Tractebel para fazer os projetos executivos da ET, junto com uma empresa holandesa que chama Royal Rascan, que dá o direcionamento dos projetos executivos. Então, conversas semanais que a gente tem para desenvolver projeto, uma tecnologia bem interessante, bem bacana, e depois a estação vai estar aberta à visita lá, todo mundo que tiver interesse. Então eu vejo que é multidisciplinar isso, né? Você vê dentro dessa ação tem muita gente envolvida, muitas áreas envolvidas, né? E uma coisa que eu percebo em várias conversas que a gente tem com várias áreas é que o engenheiro, acho que a grande preocupação, seja ele qual área for, né? É esse cuidado e essa atenção para sempre estar melhorando, né? Sair daquilo que está acontecendo e buscar algo diferente para fazer. Uma ferramenta especial, né, específica para aquela ocasião que vai facilitar, vai agilizar tempo. Então o mercado de trabalho é muito amplo, né? É muito amplo. Eu sempre digo que a gente precisa buscar algo novo, né? Buscar eficiência no trabalho, e assim, a engenharia nos facilita isso. E geralmente a gente se forma engenheiro quando não é muito específico, né? O cara que faz o projeto, o hidromecânico, é um engenheiro mecânico. O cara que faz o projeto dos quadros elétricos, que é um engenheiro eletricista, ele tem essa formação e ele trabalha nessa área. Mas 95% dos engenheiros que a gente trabalha são engenheiros genéricos.
né? O cara que fez a enxada lá, pode ter sido até o encanador lá, né? Mas o engenheiro que fez lá, que bolou as ferramentas, deve ter sido o engenheiro que passou o problema no dia a dia e que pediu para um mecânico, pô, resolve isso aqui para mim, vamos fazer junto isso, né? Aham. Mas são multidisciplinares, realmente, né? É multidisciplina que uma encaixa na outra, né? O hidromecânico com o elétrico, com o hidráulico. E dentro de todo esse contexto, ó, como vai funcionar tudo isso? Bomba, explica pra gente um pouco por onde que vai passar o esgoto, como que sai, o que que é necessário, quais os equipamentos que são necessários, os cuidados e também depois de estar tudo isso implantado, o monitoramento e mão de obra envolvida em tudo isso. Legal. O sistema de esgoto ele funciona por gravidade, né? Então a gente está implantando toda a rede de esgoto. E essa rede de esgoto ela vai ser encaminhada por uma elevatória de esgoto, que é onde são os poços onde terão as bombas lá, para elevar esse esgoto ou para uma próxima elevatória ou para a estação de tratamento de esgoto, se for a última, né? Essas bombas, você sabe dizer o tipo de bomba que vocês vão usar, não? São bombas submersíveis, Flight, KSB, Suzer, mas são bombas submersíveis, Aham. né? Elas ficam embaixo da água dentro do poço, com triturador, com sistemas anti-entupimento, Sim, porque o esgoto vai vir com bastante coisa. sólidos e vai vir de tudo, né? O esgoto ele é 99,9% água, ele é água, né? Mas vem em lixo. Lixo. Isso. Vem a camisinha, vem a cueca, vem calça jeans, vem toalha. E isso hoje em dia, as bombas... vai estar lá. As bombas são, né? Mas existem bombas normais, existem bombas anti-entupimento com rotor triturador, com tecnologia, 2025, né? Sim. Então, assim, a gente tá buscando essas bombas que dão menos manutenção, que entopem menos. Todo o sistema elevatório vai ter duas bombas, né? Uma atuando e uma reserva, então entupiu a bomba realmente ou estragou ela, a outra vai entrar em funcionamento automaticamente. Então ela tem toda uma modulação de PID, que a gente chama, né? Que faz ela trabalhar ali automaticamente esse sistema elevatório. O inversor atua aumentando e diminuindo também a rotação da bomba, aumentou a quantidade de esgoto, diminuiu, tudo isso. Todo esse esgoto ele é coletado e levado para a estação de tratamento de esgoto, lá é feito o tratamento, Nereda. Basicamente é um sistema de ar, então a gente vai ter grandes sopradores de ar lá com pratos soprando microbolhas dentro do tanque e para as bactérias aeróbias poderem trabalhar. Depois trata o lodo. Esse lodo a gente deságua ele, parte e vai para um aterro sanitário, que a gente quer levar ele para silvicultura, fazer um tratamento com lodo, com cal, fazer uma análise e achar um parceiro para levar ele para a silvicultura. E o efluente realmente tratado volta para o rio com as características de licenciamento ambiental, né? Que é o que foi estudado, o que a planta se propôs a tratar, esse efluente volta para o rio. Aí são feitas milhares de análises por mês. Na água, por exemplo, para água distribuída, a gente faz 4.500 análises por mês da água, né? O esgoto não vai ser diferente, não vai ser as 4.500, mas é analisado constantemente a saída de esgoto, né? Tem um percentual ali que eles têm que obedecer para devolver essa água, digamos. Sim, vários parâmetros. Então, DBO, DQO, parâmetro de fósforo, parâmetro de nitrogênio, eficiência da planta, tudo isso tem que ser atingido. Em materiais, tipo, por exemplo, esses tubos que vão embaixo da terra, enfim, todo esse composto de materiais que vocês vão utilizar, você sabe me dizer assim, a classificação, qualidade, tipo, é específico para determinada função? Sim, todos os tubos são tubos de PVC, a maioria, né? Então, 90% dos tubos são PVC, que são os que são postos na rede. Os de 150 milímetros são PVC ocre corrugado. A Tigre, a Manco, os fornecedores grandes assim que a gente compra e que eles conseguem entregar material de boa qualidade. O que sai da elevatória são tubos daí de PAD, com termofusão, um ligado no outro, e toda a elevatória tem um barrilete que a gente chama, que é registro, válvula de saída de ar, milhares de peças ali que saem da elevatória, que daí é tudo de ferro. É uma montagem mecânica daí no detalhe da flange, da furação da flange, entra nesse nível de furação de flange, né? Que tem nas elevatórias. Então, são milhares de peças que a gente utiliza, vários fornecedores, e a estação de esgoto também vai ser um negócio absurdo da quantidade de peças que vai ser utilizada lá, né? E de tubos também, tubo PRFV,
tubo PVC, tubo inox, que se usa hoje em dia, né? A gente está muito atento a isso. Mas para cada determinada fase ali do tratamento, tem que usar um material mais específico. Por Exato. exemplo, o inox. Inox a gente vai usar para tubo de ar, por exemplo. Então, toda tubulação de ar que sai dos sopradores é inox. Não tem muito o que discutir sobre isso. Quando esse tubo ele entra para baixo do esgoto, que ele fica em contato com a água, pode ser trocado por PVC. Mas é uma análise a ser feita pelo projetista, isso. Aí as tubulações, tem outras tubulações de esgoto, por exemplo, a estação vai ter tubo muito grande, tubo de 1 metro de diâmetro, né? Então, pode ser de PRFV, algumas plantas estão usando tubo de PRFV, de fibra, tudo. Análise muito do projetista, da gente ver se aquela tubulação, uma tubulação de um diâmetro adequado também. Sim. Porque às vezes tu entra numa furada que o projetista indica uma tubulação PRFV 950, que foi feita específico para cá, e que nunca mais vai ter no mundo aquela tubulação. Isso é furada. Depois não tem reposição. Depois não tem reposição. Então é ficar atento a esses detalhes, né? Bacana isso que você falou, cuidado, né, do profissional, né, Ju, do engenheiro, numa obra dessa, né, desse porte, que tem que ter itens comerciais também, né, que você possa ter depois como substituir, não é mesmo? Até porque vai ter manutenção depois, né? A gente tem que estar atento até a compra de material. O Guilherme bate bastante na tecla da gente ter um padrão, né, de marca que a gente consiga depois fazer a reposição de peça, fazer uma compra dessa peça imediata e achar fornecedores próximos para a gente poder depois fazer manutenção se precisar. Enfim, né? Dá todo suporte rápido, né? Com certeza, acho que o importante do profissional é ele ter essa visão, né? Quando ele vai projetar um sistema ali, no caso de vocês, o material que ele vai usar, o tempo de vida útil desse material é o melhor material, né? E justamente, que você falou, você vai colocar um material ali, depois não vai mais, vai dar dor de cabeça, né? A gente opera, a gente sempre fala assim, a gente não é construtor, a gente não é empreiteiro. A BRK é uma concessionária. E a gente tem 100% de interesse em fazer um negócio muito bem feito, porque é a gente que vai operar isso. Esse custo de operação, ele é da BRK, né? Então, o Gilvan só entrega para outro coordenador ali, mas tá aqui, no mesmo chapéu, na mesma empresa, né? Então, se a gente não fizer algo bem adequado, o custo operacional da empresa vai lá em cima e pode ir para, né, a concessão pode ter prejuízo. Então, a gente fala muito sobre isso com os projetistas, questão de bomba, né? Poxa, essa bomba de diferença de um cavalo aqui, não pode a reserva não pode ser a mesma, eu preciso ter uma bomba reserva para cada um, poxa, eu vou usar 15 dias fora da curva. Atenção aí os projetistas, Guilherme? Foi legal você falar isso aí, que é uma coisa que é bem importante, né? E às vezes é onde é o calcanhar daqueles. Né? Isso. Se a gente for ver o nosso estoque, é um estoque gigante hoje de peças. Até porque a Kazan, quando fazia não conseguia escolher, né? Eles não tinham essa opção de escolha, é o que tinha lá na licitação. Quantidade de tubulação diferente, de material diferente. Então, o teu estoque obrigatoriamente tem que ser grande. Sim. Se tu conseguir otimizar a peça, tu consegue ter um estoque menor, é melhor isso. E para você controlar tudo isso, vai ter um supervisório lá, como que você vai controlar tudo isso? Essa bomba parou, não parou? Aí também já entra uma indústria 4.0 ali, monitoramento 24 horas. Explica aí para nós. Hoje, o sistema de água já é 100% monitorado e o de esgoto não vai ser diferente, né? Então, todo o sistema elevatório vai ter um PID e a gente vai ter um monitoramento desse sistema. Se a bomba parou, a bomba está funcionando, vida útil da bomba... Tudo que a bomba nos informa, a gente vai ter numa tela igual dessa aqui, com um motorzinho ligado, um motorzinho desligado, e alarmes. A gente hoje monitora alarmes, por exemplo, assim, a gente recebe no e-mail o alarme da bomba da... Qual alarme que é importante? Porque um sistema supervisório tem um problema, né? Tu chega em qualquer lugar, tem um supervisório, tem 30 alarmes lá, tá sempre piscando o alarme. Aí o operador vai lá e reseta o alarme. Pô, até a bomba da captação que tá parada, ele resetou o alarme. Então a gente pega alguns alarmes que são realmente importantes. Por exemplo, bomba da captação. Bomba da captação fica a cidade sem água. Então, 5 bombas lá. Eu falei, esse alarme eu quero receber no e-mail. Se parou a bomba da captação, vamos receber por e-mail esse alarme, que daí todo mundo vai receber e todo mundo vai trabalhar sobre isso. O alarme da bombinha, não sei do que lá, ok. É o dia a dia. Então, o sistema de esgoto é da mesma forma. A gente vai estabelecer alguns alarmes para a gente poder atuar de uma forma mais rápida, né? Mas todo o sistema ele é 100% monitorado
E no início, nos 2 primeiros anos, inclusive, eles são monitorados pela Holanda. Então, esse processo NEREDA, o tratamento, a gente paga royalties, é um sistema que ainda está, eles ainda têm toda a concepção do sistema, e tu não consegue hoje fazer um sistema desse sem passar por essa empresa chamada Royal Hascan. Então a gente tem que pagar royalties, e por 2 anos eles monitoram o sistema conosco, atuam no dia a dia da operação para fazer essa otimização do processo, né? Então câmera, milhares de parâmetros de saída, de lançamento, tudo monitorado, não tem como não monitorar um processo desse, né? Até porque se para uma estação elevatória dessa, é um caos, né? Esgoto Vai transbordar tudo. transborda. Então, A meleca. a atuação, e isso acontece, você me fala assim, é mecânico o processo. É bomba, né? É tubulação, é hidráulico. Mas tem um sistema redundante lá, tudo. Tem a bomba redundante, né? Mas, por exemplo, se a gente pega hoje, eu estava discutindo hoje isso com o nosso pessoal, olha, é um problema muito sério se tu ligar água de chuva na rede de esgoto. A bomba não dá conta. Se chover, a tua elevatória não consegue transportar essa quantidade de água de chuva pro teu sistema de coleta. Ela vai extravasar. A elevatória extravasa. Próximo não tem o que fazer. vai ter extravasando, né? Então as pessoas não podem ligar a água de chuva no sistema. É um sistema separador absoluto. O Brasil inventou isso? Não, o mundo inventou isso. Isso é usado no mundo todo. Nos países tropicais isso é usado. Então, eu sempre falo que quando a gente vê o filme das Tartarugas Ninjas, que são aquelas galerias gigantes, né? Esse é o sistema unitário, que chama. Sistema antiguíssimo, tá? Lá em 1500 existia isso, lá na Europa tem até hoje. Estados Unidos tem também. Aí tu joga papel higiênico, tu joga o que tu quiser ali. É o tamanho do tubo, né? Uma casa lá que mora as tartarugas, né? Isso passa, daí eles coletam água da chuva e esgoto. E levam para uma extração. Por que isso funciona? Porque são países temperados. A chuva que cai é uma chuva que é calculada pelo projetista. Sim. E a estação consegue tratar isso. Já sabe a média certinho. A média. Países tropicais não dá para fazer isso. Então, é realmente separado. A água de chuva vai para a drenagem, que não é tratada, e tem a poluição difusa, mas também não é um problema muito sério. E o esgoto, ele tem que ser 100% separado da água de chuva e ser levado para uma estação de tratamento de esgoto. Por isso que é importante não ligar a água de chuva, porque quando tu liga uma casa com um tubo de 100 numa rede de esgoto, essa uma casa pode acabar com a rede de esgoto. Então é bem importante as pessoas terem essa consciência de não ligar água de chuva na rede de esgoto, senão dá um problema bem sério. Mas como que você vai saber se eles não vão ligar essa água de chuva? Ou como vai acontecer esse processo aí? A gente vai fazer vistoria, né? Então depois de fazer... Vai ver a ligação lá, tá tudo certinho. Não tem nenhum... Nada impede de depois dessa vistoria que a gente faz, a pessoa, né? A gente se orienta que isso jamais pode acontecer, mas... Mas também, se vai ver se transbordou lá, você já vai dar uma olhada. Já vai não é comum. Isso. Já vai saber que alguém naquela rua, daquela bacia. vários daquela rua... Fez alguma coisa que não era pra fazer. Exato. Isso. Que vai transbordar. Aí faz vistoria, emite multa, tudo um processo, mas o dano já está causado, né? Se extravasar numa elevatória, show de bola. O problema é que às vezes entra na casa de alguém. Isso é um problema Mas a sério. garantia que vocês têm ali funcionando normal é 100% confiável. Sim. Dentro daquilo ali que não vai ter nenhum incidente, vai funcionar tudo certinho. Sim. O sistema funciona de uma forma automatizada, 100% automatizado e 100% confiável, com as bombas redundantes. Lógico, né? Existe todo um processo de preventiva da rede de esgoto. Então, Caçador é uma cidade muito fria. Do que a gente viveu em Blumenau, quando chegava o inverno, tinha um pouco mais de entupimento de rede de esgoto por causa da gordura. Então, as pessoas também têm que ter caixa de gordura. A gordura não pode ir para a rede, porque senão ela vai entupir a rede. Então, tudo isso, a empresa que está operando tem que também ter as manutenções preventivas da rede, que são os grandes caminhões hidrojatos, vácuos, né? Que a gente limpa a rede passando a mangueira, faz preventiva realmente dessa rede, né? A gente limpa aí até 5% da rede por mês, fazendo preventiva. Geralmente, uma média, né? E questão de parte de consumo de energia, motor, vocês já mensuraram isso? Quanto que vai ter com uma porcentagem assim, né? Para todo esse sistema funcionando? Tá tudo projetado, a gente projetou agora... Vai ter esse dado aí na cabeça eu não tenho não, mas... Então, são 13 estações elevatórias projetadas, as bombas não são muito grandes, e a 14ª estação elevatória que a gente projetou, que é a elevatória final, que ela vai entrar em funcionamento também até 2027, é a maior elevatória, e são bombas de... Você lembra a quantidade de cavalos? Não? São bombas um pouco maiores, mas que é a elevatória final, né? Ou seja, Sim. todo o esgoto vai passar por elas, Sim.
E as elevatórias menores, motores de 5, 6 cavalos ali, inicia até chegar numa elevatória de grande capacidade. Né? No caso lá onde vai ser levado, é uma lagoa lá, tipo uma lagoa? É semelhante ao tratamento... Tem alguma coisa a ver com o tratamento de água quando se pega do rio? Não tem nada a ver? Que a gente vai... Não. Lá do esgoto, é uma lagoa, deposita aquilo lá, fica airando, como que é? Não. É um processo ultramoderno. Então, assim, a lagoa existe em Balneário Camboriú e existe em AET Hipotecas em Florianópolis, né? São sistemas muito antigos. Então, o processo de tratamento de esgoto é muito interessante. Um sistema de lagoa, ele é um sistema anaeróbio e tu precisa ali de até 30 dias para tratar o esgoto. Por isso que são sistemas grandes, são grandes campos, parece campo de futebol cheio de esgoto, né? Então precisa ali de 30 dias. Aí, pô, eu quero melhorar meu sistema de tratamento, bota um aeradorzinho. Aí tu já começa a trabalhar com bactéria aeróbica e gastar um pouco mais de dinheiro. Aí teu processo vai para 15 dias, mais ou menos. Naquele sistema lá, só botar a aeração, né? Tu consegue dobrar a tua capacidade de tratamento que foi... Porque ele vai tratar mais rápido. Por causa das bactérias aeróbias, tu gasta dinheiro, bota ar, injeta ar e tal. Nesse de vocês não tem nada disso. O nosso é com ar. Então, só que o nosso tempo de detenção é de 6 horas. Então, a gente está falando de um processo de lagoas que é de 30 dias para um processo de 6 horas de tratamento. Então, é muita tecnologia envolvida. Tem todo o formato, são tanques de concreto de 300 metros cúbicos. Então, é todo um processo interno de distribuição do esgoto, distribuição das bolhas, coleta de lodo. Então, a gente coleta o lodo a uma altura ideal, que o lodo que está lá, ele fica um lodo granular, que ajuda a decantação. Tem toda uma tecnologia envolvida que a gente consegue tratar esgoto hoje em 6 horas e aí chegar numa altíssima eficiência de tratamento. Né? Gilvan, e dentro de todo esse contexto, o processo de execução de todas essas obras aí, vai acontecer, que está acontecendo e para frente? Então, antes de tudo, a gente precisa de um projeto. Para ter esse projeto, a gente precisa de um estudo, uma sondagem, né? Para a gente saber o que a gente vai encontrar naquela rua. Profissionais que vai envolver nessa parte do projeto aí? Topografia, né? Engenheiro civil, enfim, projetistas, né? Para poder implantar isso aí. E isso gera uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço tem todas as cotas, cada 20 metros, cada 40 metros, e para o tubo estar correto, para o sistema funcionar, tem que ter uma declividade mínima, que isso é feito em norma, é posto em norma, né? No caso, só cortando um pouco ali, você que vai ter já um protocolo ali de como ele tem que realizar essas operações, no caso. Sim, com certeza. Cada tantos metros ele vai ter que conferir ali. Não sei como que funciona. Sim, é mais ou menos tem uma isso, régua, tem uma linha, essa régua tem, na parte mais alta tem uma medida, a parte mais baixa tem outra medida, e isso tem uma declividade dentro disso. E esse tubo tem que estar com uma declividade mínima para poder funcionar, né? E a gente sempre tem um fiscal na obra, tem um técnico de segurança também, que estão diariamente na obra para poder fazer essa conferência e, né, dar todo esse suporte, né, para a empreiteira também. Mas antes de a gente iniciar a obra, a gente sempre vai com o georradar para ver se não tem alguma interferência elétrica. O nosso pessoal também passa o equipamento para ver onde que está passando a tubulação de água, para a gente tentar alocar essa rede como o Guilherme falou, né, a rede de esgoto é a última aí na rua, né, a última a ser implantada. Então a gente precisa se adequar ao que tem na rua hoje para poder instalar, né, essa rede de esgoto. O georradar é uma ferramenta muito interessante que a gente usa, né? Então, na manutenção aqui, falando um pouco sobre manutenção de água, a gente já pegou algumas ligações elétricas subterrâneas e é um caos, né? São ligações antigas e quando a gente rompe essa ligação, o cliente fica sem luz durante um bom tempo, porque a Celesc não religa mais a ligação subterrânea, tu tem que botar um poste padrão, no mínimo 2, 3 dias sem luz, né? Até comprar o poste padrão, até instalar a poste... Apesar de a gente fazer com muita eficiência e rapidez, vai uns 2 dias muito rápido aí, né? Se for trabalhar. 2 dias sem luz, sem internet. Isso, exato, é o caos. Né? Mas é um padrão de energia, é uma energia sem padrão. Então isso é um problema também, né? Então a gente sempre fala que o menor dos problemas não é a pessoa ficar sem luz. É muito bom que ninguém tenha falecido ou tenha tomado um choque naquela ligação subterrânea que está fora do padrão. Isso é um problema muito sério, né? Então, para evitar isso, a gente tem um equipamento chamado georradar, que ele identifica
toda a passagem de energia elétrica embaixo da terra. Então a gente passa em toda a rua antes de iniciar a rede de esgoto para realmente evitar, além de falar com a Celesc, de pegar o cadastro da Celesc, tudo Mas isso. tem outros equipamentos que vocês usam nesse mapeamento? Faz por primeiro, assim? Sim, são vários equipamentos específicos, né? O georradar a gente usa para a parte de energia elétrica, ou seja, ele nos aponta se tem energia elétrica ali, às vezes o fio do motor do elétrico do portão. Ele só vai passar, o georradar só vai pegar se estiver passando energia, geralmente não está, interrompe, né? Mas se é uma ligação de energia, ele pega. Então a gente já consegue identificar. Um outro equipamento que a gente usa para identificar a água chama geofone. Então o nosso encanador vai lá com o geofone, que é um equipamento como se fosse um negócio de escutar coração, assim. Um só estetoscópio? muito mais avançado, né? Que ele põe no chão e ele consegue identificar se ali é onde está passando a rede de água. Como é que ele vai saber se não, sei lá, uma outra coisa? Ou tem específico? Não, ele sabe o barulho Tem uma que faz. profundidade que ele Sim, pega, é isso? Mas o que ele faz, daí, André? Ele abre um cavalete da rua e põe um batedor de válvula. Então, Viu? Explique fica tudo, batendo. cara, que eu não entendi nada. Abre o cavalete da rua e põe um batedor de válvula. Isso. Ele abre o cavalete, Explique o nosso registro ali de água, né? Ah, tá. O cavalete, seu registro ali, o hidrômetro, O hidrômetro. tecnicamente. Show. Ele abre esse hidrômetro e bota ali um aparelhinho que fica batendo no tubo. Ah, entendi. E aí ele consegue identificar esse barulho na rede, que ele vai andando, ele vai ouvindo na rua daí, né? Próximo ali não tá esse negócio batendo, ele consegue ouvir. À noite, né? Quando tem barulho, não tem nada, não pode ter barulho nenhum. Então ele consegue identificar bem fácil a rede de água onde tá, com exatidão bem centimétrica, né? Tá, e daí ele encontra um problema elétrico, encontra um problema de um tubo d'água, o que fazer? A gente se programa, né? Então a gente identifica onde tá a água. Porque vai ter que passar a rede ali, não tem outras Dá alternativas. pra botar pro lado, dá pra botar pro outro. Seria feita a análise da água antes, né? A sondagem da água antes, daí eles marcam com spray. Ó, então se é aqui, onde diz na cota, se é que lá no projeto tem, né? Lá à direita, lá à esquerda, se é aqui já não pode ser que passa água, vamos trazer um pouquinho mais pra cá. A gente loca ela e segue. Nisso aí já foi feito o radar, já foi feito a sondagem, se tiver algum ponto elétrico, possa atrapalhar. E caso tenha alguma interferência, a gente tenta ou relocar ela, ou criar um PV, que é um ponto de visita que a gente diz. Isso aí vai por forma de declividade, enfim. Aí a engenharia tem que resolver, né? Passou uma rede elétrica no meio da rua que a gente vai ter que cruzar com a rede elétrica. Então, nesse ponto, a gente faz uma escavação manual, a gente solicita a Celesc para desligar aquela energia. Geralmente não consegue desligar, né? Mas é algo com muito mais trabalhoso, não é algo que vai nos pegar de surpresa, é algo que a gente está esperando e que de alguma forma a gente precisa resolver isso. Vocês vão achar o melhor jeito que dê menos impacto. Isso, né? Exatamente. Guilherme, eu tenho uma informação aqui. Cada metro cúbico de esgoto tratado representa cerca de 0,3 kg de CO2 evitado na atmosfera. Interessante. Então você veja que é importantíssimo, né? E nessa nossa conversa aqui, o que eu identifico é essa multidisciplinaridade de profissões, né? Vários profissionais envolvidos, e o engenheiro, ou quem está estudando, né, para fazer engenharia, ou o profissional que já é engenheiro, ou quem está, às vezes, pensando, né, não sabe o que vai fazer, tem uma tendência para essa parte da engenharia, da parte mais exata. Você veja que vai ter um engenheiro em tudo que vocês falaram aqui, tem um engenheiro, né? Ou seja, até na parte de gestão também, não seja na parte de cálculo, dimensionamento, mas o cara que vai gerir ali, né? Administrar, vai ter a ideia, vai ter esse controle do motor, da parte elétrica, enfim, né? Então, é amplo demais, né? É muito amplo. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, hoje trabalho na parte de gestão, o Gilvan é engenheiro civil, a gente tem ali engenheiro eletricista, temos um engenheiro mecânico aqui que está se formando aqui na Uniarp. Então, assim, o espectro de engenharia é muito, muito amplo, né? Realmente das matérias, disciplinas específicas, esses engenheiros específicos ficam daí nos nossos contratados. O engenheiro mecânico que dimensionou o sistema de bombeamento, está lá no contratado. O engenheiro eletricista que dimensionou o quadro das bombas, fica lá, né? Mas a gente, como empresa de saneamento, tem um espectro muito grande de contratação de engenheiros
E o mercado, e assim, falando um pouco sobre mercado, né? Acho que era interessante você falar isso aí. O mercado do saneamento hoje não tem mão de obra. Não tem. E eu falei para vocês no início aqui que Santa Catarina ainda não deu o rumo, mas vai ter que dar. Então, muito em breve, a gente deve ter uma PPP, deve ter alguma coisa saindo da Casan e investimentos altíssimos do Estado. Para falar de Santa Catarina, né? Porque todo o Brasil hoje está tendo PPP, está tendo oportunidades de trabalho. Hoje tu levanta o braço, tu levanta a mão, tu vai trabalhar no Rio Grande do Sul, na EGEA, tu vai trabalhar, que é uma concorrente, né, que comprou a Corsan. A Sanepar fez PPP, apesar da Sanepar ter 80% de coleta e tratamento de esgoto, ser um dos estados mais evoluídos, eles fizeram PPP para poder atingir o marco de saneamento que é 90%. Então, existe uma oportunidade de trabalho muito grande em outras empresas, BRK também, em outras empresas de saneamento, né? Então, muito interessante as pessoas terem um olhar um pouco mais amigável para o saneamento, tanto na água quanto no esgoto, porque eu te diria que é uma profissão dos próximos anos aqui. Não é do futuro, mas é a profissão dos próximos anos em relação à mão de obra. Tá? É a importância, né? Você tá lá na tua residência ou na empresa, onde for, né? Você vai tomar o teu banho, vai estar água ali, vai preparar o alimento, né? Vai estar água tratada ali que chega até, né? Não precisa ir lá no poço, né? Buscar. Isso. E tem água de qualidade, né? A gente já visitou lá a estação de tratamento, tá aí, o programa Portas Abertas ainda tá... Tá rolando. O programa Portas Abertas está funcionando, a gente convida também qualquer pessoa que quiser ir lá. A gente gosta muito de receber alunos, estudantes de engenharia, então a gente está funcionando no ETA Portas Abertas, e muito em breve, em 2027, quando a estação de esgoto ficar pronta... Também. É muito bacana, tá? Porque daí a pessoa vê o esgoto chegar e vê a qualidade da água, as pessoas não acreditam na transformação, mas é legal porque tu consegue mostrar essa super diferença entre o que entra e o que sai da estação de esgoto, e também vai ter a ET Portas Abertas aí. Bacana. Gilvan, Guilherme, então a mensagem final aí de vocês para o mundo da engenharia, enfim, para a comunidade em geral, um conselho, questão da importância da água, né? Também a importância do tratamento, né, dela depois que passa pela nossa casa. Gostaria que vocês deixassem a mensagem de vocês. Bom, para todo o grupo de engenharia, né? Acho que esse podcast aqui é sobre engenharia. Eu acho que fica um recado de a gente abrir os olhos para a área do saneamento, entender um pouco sobre saneamento, para a gente saber o impacto que o saneamento causa na nossa vida, né? O impacto que o saneamento causa nas nossas crianças, no futuro das crianças. Não vou trabalhar com saneamento, ok, mas que olhe de bom tom e de bom grado, porque é algo que precisa muito hoje em toda a sociedade. A gente entender que o saneamento ele é bom e que ele é importante para as nossas crianças, para a gente também, né? A gente vai aproveitar muito isso, a gente vai aproveitar os rios limpos da cidade. Então, daqui a 5 anos, a gente vai começar a olhar para trás. Hoje, o parque, tu vai ali no Parque Central, do lado do rio, e tem um cheiro ruim ali. Então, muito em breve isso não vai mais ter. Muito em breve o rio vai ter peixe, vai ter uma qualidade muito melhor de água, né? E de viver. Então, esse rio vai voltar a fazer parte do nosso dia a dia. Sem falar doença, né? Muito menos, né? Sem falar doença. Não tem dúvida em relação a isso. Tem vários estudos que dizem que as crianças sem saneamento rendem menos, até 20% a menos elas aprendem, e um trabalhador que tem acesso ao saneamento, ele recebe até 20% a mais de salário, justamente por isso, porque não tem doença, não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, a pessoa rende, né? Gilvan. Que nem o Guilherme falou, né? O saneamento é muito importante. Então, a gente que faz os cursos de engenharia, né? A gente fica... A gente tem as matérias, mas não... Talvez porque a gente tem água limpa sempre, né? E esgoto, a gente, que nem o Guilherme sempre fala, que o nosso cobertor é um pouco comprido aqui. Então, lá no Nordeste, por exemplo, não é tanto, né? Que a gente consegue ver. E aqui é mais comprido. Então, a gente não imagina o impacto ambiental que dá isso aí. E depois que a gente consegue uma solução, que a gente recebeu na nossa cidade, a gente começa a ter esse entendimento e ver essa importância do saneamento, né? E do tratamento de esgoto, por exemplo. Então, é muito importante que a gente faz lá na ETA e vai fazer lá na ETE também essa conscientização para as pessoas conhecerem, as crianças principalmente, né? Saber que o lixo tem que jogar no lixo e não ou no vaso ou na rua, porque isso vai atrapalhar depois, vai comprometer interferir, o processo. Exatamente. Então eu sou muito feliz de estar ali fazendo parte desse momento histórico para a nossa cidade, e oriento sempre quem faz engenharia. Engenharia não é só projetos ou eu falo as coisas básicas, né? É muito mais, né?
além disso aí, né? Por exemplo, gestão. Uma obra desse grande porte, você tem que ter uma gestão bem grande, né? Bem controlada, bem organizada. Então não é só você saber, não precisa saber do projeto, mas sabendo da gestão, sabendo fazer gestão, sabendo o que é um tubo, indo atrás de normas, indo atrás de tubo, de nomenclaturas, enfim, tudo isso é muito importante, né? Queria te fazer uma pergunta antes de nós encerrar aqui, agora se entrou no assunto. Você como engenheiro, né? Você é novo de formação, você saiu da universidade, agora você entrando no mercado de trabalho, né? Já trabalhou, agora encarando um desafio como esse. A relação da academia com a prática, você como engenheiro hoje, dentro de tudo isso que você está fazendo, né? Então, acho que é legal o pessoal saber desse up, dessa virada, né? Você está estudando a teoria, você vai para a prática, você enfrenta muitas realidades, né? Além daquilo que você aprendeu na teoria, você vai ter outras coisas que você tem que resolver também, né? Exatamente, desde resolver um problema de tubulação, de interferência de rua, até fazer gestão de pessoas, né? Então, a gestão de pessoas é muito importante. É coisa que a gente não aprende na faculdade, isso, a gente aprende no dia a dia, né? Tanto conversar com um pedreiro, com um empreiteiro, até conversar com teus colegas, né? Para ver a melhor solução e tentar fazer com que todo mundo esteja enganjado com você. Então, isso foi um desafio muito grande para mim e nunca parar de estudar, né? Tentar achar uma pós, um curso, para você se profissionalizar e tentar mudar o teu dia a dia, né? Com conhecimento e é isso aí. Muito bem. Por isso. Então, obrigado, Guilherme. Obrigado, Gilvan, mais uma vez por estar aí conosco nesse podcast, né, falando um pouco de saneamento, né, e toda a parte de engenharia, né, que envolve, né, muitos profissionais, né, interdisciplinar, multidisciplinar, várias áreas, muitos contextos. Então, é muito importante, então, dentro do mundo da engenharia, que às vezes o engenheiro vai atuar em várias partes, várias áreas, vários segmentos dentro de um projeto. Então, venha conhecer aqui os nossos cursos aqui na Uniarp, agora 12 e 13 de novembro, Universo Uniarp. As portas vão estar abertas para você. Venha conhecer os nossos laboratórios, venha ver esse mundo da engenharia, quem sabe, né, vivenciar aí futuramente um emprego, um trabalho, né, também sim. Dentro da área de gestão, né, Guilherme? Enfim, o céu é o limite, né? Isso, exatamente. Depende de cada um. Então, esse foi o nosso EngeCast Uniarp, falando hoje de saneamento, né, sustentabilidade, engenharia e tecnologia. Fiquem todos em Deus e até o nosso próximo episódio.